Olá, eu sou a aluna Kátia Sartori, do Proficiências. Meu orientador é o professor Alfred Schul Franco, e nós desenvolvemos esse trabalho em parceria com o professor Fabrício Cardoso e com a aluna Maria Tereza, do CMPDI. E esse trabalho consiste em percepção dos docentes sobre os transtornos do neurodesenvolvimento e estratégias para uma educação inclusiva no estado do Rio de Janeiro. Neurodiversidade é um conceito que consiste em respeitar a diversidade neurológica das pessoas no seu dia a dia. Neurodivergente é aquele indivíduo atípico, que não se apresenta de forma geral como a maioria das pessoas. Esses termos foram aplicados inicialmente à comunidade autista na década de 90 e hoje eles são aplicados a conceitos bem mais amplos. A cultura ela auxilia o indivíduo em muitas situações de sua vida, inclusive em entender a sua condição atípica e como tratar essa condição. Mas também a cultura é responsável por compreender ou por auxiliar profissionais de saúde na compreensão desses quadros, retirando situações errôneas de possíveis psicopatologias. A falta de motivação com o ensino e os métodos tradicionais, a grade curricular muitas vezes engessada, impede em muitos momentos que o professor consiga dar conta das necessidades dos discentes, visto que a sala de aula é um ambiente neurodiverso. E esse quadro, em muitas situações, pode gerar um fracasso escolar. As estratégias do Plano Nacional de Educação, elas visam a matrícula geral para todos os indivíduos em condição de educação especial, recursos multifuncionais, material didático próprio, fomento à pesquisa e formação continuada de professores. Essas estratégias foram corroboradas, foram confirmadas pela BNCC anos mais tarde. Mas quem é o professor nesse universo? É aquele indivíduo que é obrigado a lidar com a educação inclusiva, porém, como é a sua formação? Será que a sua formação dá conta de todos esses aspectos? São essas as perguntas que esse trabalho visa responder. Nossos objetivos são analisar entre professores o nível de conhecimento sobre o transtorno do neurodesenvolvimento e a percepção sobre a relação de neurodiversidade e o desempenho escolar e o comportamento em sala de aula, segundo a realidade de cada um. Essa pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós desenvolvemos um questionário que foi avaliado e desde o dia 25/4 se encontra em aplicação. Ao final dessa apresentação, o link estará disponível para quem quiser vê-lo. A análise de coleta de dados é uma análise parcial, visto que o questionário ainda está em aberto e ainda estamos coletando novos dados. Nossos resultados vão estar apresentados da seguinte forma: municípios envolvidos, descrição da amostra, formação profissional, definição de TND e dificuldade de aprendizagem, experiências com TND, os transtornos mais conhecidos e quem faz diagnóstico e tratamento nessas situações, segundo os professores. Os nossos municípios mais respondentes, dando destaque a Duque de Caxias e Rio de Janeiro. Os docentes que participaram da pesquisa são 70% sexo feminino, 30% sexo masculino. A idade dos nossos respondentes fica entre 25 anos e 70 anos, tendo uma idade média de 46 anos. A formação se encontra em 22% graduação, 40% lato sensu, 24% mestrado e 14% doutorado. Foi feita a pergunta sobre o conhecimento a respeito dos marcos do neurodesenvolvimento. 73% dos professores disseram que conhecem esses marcos. Porém, 99% deles confirmam a necessidade de ampliar seus conhecimentos sobre as TNDs. A experiência com alunos que têm TND no passado somavam 84%, nos dias atuais, 69%. A dificuldade em identificar um aluno com TND foi comum para a maioria dos indivíduos, em torno de 60%. E já a capacidade de auxiliar alunos com TND também é muito comum. 70% dos professores disseram ter essa dificuldade em auxiliar.
A dificuldade de aprendizagem versus o transtorno do aprendizado, né? A diferença entre esses dois termos foi também uma outra pergunta feita por nós. E quase 60% responderam que não sabem diferenciar dificuldade de aprendizagem de transtornos. Os quase 40% que respondem saber fazer essa diferença, nem todos conseguiram responder adequadamente. Somente o grupo que está em azul bem escuro, né, o mais escuro, conseguiu responder adequadamente o que era um TND e o que era uma dificuldade de aprendizagem. Os transtornos conhecidos do neurodesenvolvimento são TDAH, TEA, transtorno de aprendizagem, ou positivo desafiador, de coordenação motora, de comunicação, deficiência intelectual, de ansiedade, obsessivo-compulsivo e dissociativo de identidade. Porém, em sala de aula, os mais comuns são TDAH, TEA, transtornos de aprendizagem, de coordenação motora, deficiência intelectual, ou positivo desafiador, de comunicação, de ansiedade e dissociativo de identidade. Os sinais mais comuns listados pelos professores para alunos atípicos são falta de concentração, seguido de desânimo e apatia. Segundo a fala desses professores, essa falta de concentração, seguido de outras situações, é como se fosse um efeito cascata, onde o aluno não se vê na mesma condição que outros, e isso vai gerando frustração, irritação e apatia. Segundo os professores, o diagnóstico das TNDs é feito por neuropsicólogo, médico, neuropsicopedagogo, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e, em menor escala, mediador, coordenador pedagógico e pedagogos. Os tratamentos são feitos através de neuropsicólogo, neuropsicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, médicos e outros em menor escala. Concluindo, os nossos resultados mostram a necessidade de promover a divulgação, as informações sobre os TNDs, seu diagnóstico e tratamento, favorecendo os docentes que dia a dia enfrentam novos desafios na educação inclusiva. Segue aqui o link para a nossa pesquisa, seguido do QR Code para aqueles que quiserem nos ajudar a responder esse questionário,